Você que acompanha Notícias Agrícolas tem notado que essa semana a gente tem dado prioridade para essas questões relacionadas à agricultura, meio ambiente, enfim. A gente já falou de queimada, a gente já falou de desmatamento, a gente já falou de ações sustentáveis, a gente já mostrou para vocês que o produtor é o foco dessa discussão. Todos os dedos estão apontados para o produtor nesse momento, querendo saber dele o que ele está fazendo em relação a uma produção mais sustentável, mas a gente viu também exemplos de como o setor como um todo, todo o setor produtivo está se envolvendo nessa história. E hoje é mais um passo nesse sentido. A gente está aqui com o Fábio Prata, diretor de marketing da Bayer, e também com o Cristiano Andrade, pesquisador da Embrapa, que estão abrindo aí um projeto bastante ambicioso e interessante para ensinar o produtor, e mais do que ensinar o produtor, criar metodologias para que o produtor possa participar de um mercado em crescimento, em ascensão, que é o mercado de crédito de carbono. Mais especificamente ligado aí ao cultivo, à preservação do solo e ao carbono sequestrado no solo. A gente vai entender direitinho esse tema, que é bastante complicado, mas também bastante interessante, conversando agora, portanto, com os nossos dois convidados aqui, o Fábio e o Cristiano. Bem-vindos, senhores, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me permita, Fábio, começar com o Cristiano para entender um pouquinho esse conceito de sequestro de carbono e, mais especificamente, o conceito do trabalho que a parceria entre a Bayer e a Embrapa deve desenvolver no próximo ano, que é o buscar quantificar como a agricultura ou como produções basicamente de soja e milho, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, de soja e milho, eles fazem esse sequestro de carbono no solo e, a partir daí, como eles podem ser remunerados por isso. Cristiano, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu? Bom dia. Excelente oportunidade de poder falar dessa parceria. Então, essa é uma demanda que a Bayer trouxe, né? De criar um mercado de carbono, algo que vem sendo ensaiado desde o protocolo de Kyoto, mas em que vários países assinaram, né, um acordo no sentido de reduzir emissões e sequestrar carbono, mas o solo, de fato, nunca foi contemplado por uma série de fatores, né, inerentes à dificuldade em se garantir um sequestro de carbono. Mas a agricultura brasileira, de fato, tem uma série de boas práticas agrícolas aplicadas, né? Desde sistemas produtivos como plantio direto até integração lavoura-pecuária, que conduz, muito provavelmente, a sequestro de carbono no solo e que isso não tem sido contabilizado em favor do produtor. Então, a proposta da Bayer, né, é desenvolver aí uma metodologia, um protocolo, junto com a Embrapa, para mensurar essa questão dos estoques de carbono e poder, de alguma forma, recompensar o produtor. A Embrapa vem com essa parte técnica, né, no sentido de trabalhar um protocolo dentro de uma expertise que a Embrapa já tem. Então, trabalhar um protocolo para operacionalizar e reduzir custo dessa quantificação no campo. Só para a gente entender, Cristiano, o crédito de carbono já existe hoje, mas ele está focado em que, ou em que formas de sequestros hoje? Você falou que essa questão do carbono sequestrado pelo solo é uma novidade aí, né? Aonde que se remunera hoje? Nós temos créditos de carbono desde biogás, né? Proveniente de estercos ou dejetos animais aí. Você consegue gerar crédito de carbono e vender isso, até mecanismos internacionais previstos pela própria ONU com a parte de florestas plantadas ou reflorestamento, isso também está previsto, né? Você consegue créditos de carbono aí. No solo, a grande questão foi sempre o processo ser reversível, né? Se você tem práticas que sequestram carbono no solo, com manutenção de palhada, aumento de produtividade, aprofundamento de raízes, né? Tudo isso contribui para você sequestrar carbono,
mas se você alterar esse manejo de forma significativa, você poderia perdê-lo. Então, essa foi sempre uma questão, mas a gente sabe que isso não é tão variável assim, né? E que as práticas agrícolas, na verdade, vêm no sentido, na verdade, de cada vez melhorar e aumentar a produtividade e ser mais sustentável. Então, é isso que hoje o mercado pede, né? Sistemas mais sustentáveis, e aí esse carbono vai estar garantido. A gente precisa medir e monitorar, né? Para garantir um tipo de recompensa ou incentivo para o produtor. Muito bem. Ô, Fábio, como é que a Bayer viu essa oportunidade e como é que a empresa está encarando esse desafio? E qual é esse desafio para a Bayer? Bom, Alexandre, primeiro, um prazer estar aqui com você no Notícias Agrícolas de novo, poder reencontrar o Cristiano aí, um amigo de longa data, né, doutor Cristiano. De fato. E, assim, para nós, a Bayer é uma empresa que faz ciência, né? A nossa visão é ciência para uma vida melhor. Então, isso tem tudo a ver, né? Se você levar o grande paradoxo atual nós temos que aumentar a produção por pedaço de terra para poder alimentar toda essa população que vem aumentando globalmente, e esse paradoxo ao mesmo tempo a gente preservar os recursos naturais. Então, hoje a sustentabilidade é a palavra, é o caminho, é o direcionamento que todos nós na sociedade e como empresa temos que estar com isso na cabeça, né? Então, dentro desse contexto, nós estamos trazendo esse projeto em parceria com a Embrapa, né? E isso é muito importante, né? A Embrapa estar nesse projeto é ciência, é um projeto baseado em ciência, onde nós queremos ajudar o agricultor brasileiro a desenvolver esse mercado de venda de carbono, né? Se fala muito em comercialização de carbono, mas para a agricultura, para o agricultor brasileiro, isso é muito intangível. É um mercado de altíssimo potencial, porém hoje ele é intangível. E muitas questões aí que nós precisamos responder, precisamos entender com o auxílio da Embrapa. A questão metodológica, que o próprio Cristiano já comentou, quem vai comprar esse carbono, né? Nós, por estarmos no mundo inteiro praticamente, podemos ir atrás disso, né? E vamos, países que possam comprar, setores, empresas. Então, tudo isso está para ser construído. E nós queremos trazer um grupo de agricultores aqui, fazer esse projeto piloto para a gente desenvolver junto esse mercado de carbono de forma colaborativa e pautado em ciência. Agora, eu imagino também que, além de se criar ou de se promover esse mercado, todo o trabalho vai ser baseado em boas práticas. E, para o produtor, o resultado final é redução de custo, é melhorar a produção, melhorar a produtividade. Tem esse viés também de eficiência na produção dele, Fábio? Tem esse viés também, Alexandre. A ideia, nós vamos separar, são 500 agricultores no Brasil, né? Nós estamos trabalhando com uma área em torno de 60 mil hectares, focado muito em soja e milho. Nós vamos ter uma abrangência aí importante em 14 estados produtores, e nós vamos dividir esse grupo de 500 agricultores em dois grupos, né? Um grupo de 50, onde nós vamos fazer um trabalho muito mais aprofundado, com metodologias diferenciadas, um protocolo já muito mais completo, seja do âmbito sustentável, de sustentabilidade, mas também do âmbito de levar tecnologias digitais para que se produza mais. E com esse grupo aí, nós vamos recompensá-los, independente se a gente conseguir já viabilizar esse mercado de carbono no primeiro ano, esse grupo dos 50, nós já vamos recompensá-los pelo excedente que eles gerarem no solo de carbono. A própria Então, Bayer assim, ficaria responsável por comprar ou gerar esses créditos, é isso, Fábio? nós os recompensaríamos esses 50, esse grupo que vai trabalhar de uma forma mais aprofundada. Tá. E os outros 450, eles também vão trabalhar com protocolo, sustentabilidade, vão receber as orientações para, inclusive, aumentar a produção e tudo mais. Mas eles é um grupo que nós estamos trabalhando
para a gente fazer uma escalada desse projeto rápido. Com esses 50, a gente consegue achar mercado, consegue resolver com a Embrapa as questões metodológicas. Nós já temos 450 prontos para entrar e para ter a escalabilidade disso daí. Então, realmente, nós queremos ajudar o agricultor em práticas sustentáveis, no aumento da produção, com as nossas tecnologias, com a agricultura digital, e chegar no ponto que eles têm até uma renda adicional vendendo o carbono que eles estão excedente aí com o aumento da produção. Muito bem. Cristiano, você citou aí 2 exemplos de práticas que poderiam entrar, né, nesse trabalho de buscar protocolos para fazer essa medição. O plantio direto e a integração lavoura-pecuária. De que forma essas ferramentas ou essas tecnologias, elas fazem o sequestro de carbono? Explica para a gente, na prática, o que acontece que justifica a possibilidade de andar com essa pesquisa. Eu acho dentro dessa diversidade de produtores parceiros da Bayer, aí, serão uma série de sistemas de produção abarcados, né? Muito provavelmente, dentre eles, o plantio direto e alguma coisa de integração lavoura-pecuária, que são sistemas mais conservacionistas. Então, no sentido de você manter ali uma cobertura morta, fazer rotação de culturas, ou mesmo ao mesmo tempo no sistema integrado, né? Você tem as diversas espécies ali compartilhando o mesmo espaço. Então, na verdade, você tem uma produção de biomassa intensificada nesses sistemas, né? E a perda de carbono minimizada, porque você não tem praticamente revolvimento do solo. Então, esses são os 2 pontos, é um balanço, né? Então, a gente tem que ver as entradas e o que está saindo. Se você aumenta a entrada mediante cultivos ou rotações de cultura, ainda leguminosa entrando e aportando nitrogênio, aumenta a entrada então de material orgânico e reduz a saída porque não tem revolvimento do solo, então o potencial de sequestro de carbono é bastante grande. A pesquisa brasileira, de forma geral, não só a Embrapa, né, as universidades e institutos estaduais de pesquisa contribuíram muito com informações até hoje a respeito dessas taxas de sequestro. A questão é que a informação está um pouco dispersa hoje nas diversas publicações que temos, né, nacionais e internacionais, e a gente precisa resgatar alguns desses valores para ajudar também a subsidiar esse mercado de carbono, né? No caso da iniciativa com a Bayer, a questão é um protocolo para medir isso junto aos agricultores, né? E a gente ainda tem por trás, pois, todo um trabalho da pesquisa agrícola com taxas de sequestro que também vão ajudar a gente a projetar, a estimar esses ganhos em função das práticas que os agricultores vão adotar, seja plantio direto, seja alguma outra que intensifique as entradas e minimize as saídas, né? Mas só para entender, Cristiano, então já se sabe que existe sim um estoque de carbono sendo feito com essas práticas. O que precisa saber é como quantificar e dar respaldo para essa amostragem, é isso? Exatamente. Então, na verdade, é como se fosse uma certificação, né? Não gosto de falar as palavras porque não necessariamente precisa de uma certificação. Mas a questão é que você adotar uma prática, isso implica em ganhos de carbono. Esses ganhos podem ser diferenciais em função do próprio ambiente de produção, que muda, por exemplo, do Rio Grande do Sul para uma região mais centro-sul do Brasil, né? Tanto em termos de temperatura média, precipitação. Então, o potencial produtivo das áreas, o potencial é diferente. Então, a gente, por uma prática agrícola adotada em diferentes regiões, nós podemos ter diferentes ganhos de carbono, né? Então, a questão é quantificar esses ganhos em diferentes ambientes, né, num tempo hábil de remunerar o produtor, ou se isso não puder ser feito em termos de mensuração no campo em intervalos curtos de tempo, né, por exemplo, anualmente, isso muitas vezes é um intervalo curto para a dinâmica do carbono, mas você tem como projetar isso aí, estimar os ganhos de carbono, e na verdade essas áreas ficam passíveis de um monitoramento de mais longo prazo, né? Mas com certeza essas práticas conservacionistas aumentam o estoque de carbono sim do solo. Isso
a gente não tem dúvida. A gente tem dúvida das taxas e, por isso, a ideia é protocolos para quantificação em diferentes ambientes, né? Muito bem. Ô, Fábio, como é que vai se desenvolver essa pesquisa? Como é que vai ser essa relação com a Embrapa? Em quanto tempo vocês imaginam que já vão ter aí um resultado, digamos assim, para pelo menos começar a trabalhar, Fábio? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Isso é ciência, nós estamos explorando e nós vamos aprender, né? Isso pode variar bastante. Com esses 50 agricultores, por exemplo, nós estamos investindo aí em torno de 5 milhões de euros para um projeto aí de 3 anos no total, né? Tudo que a gente vai fazer. E a gente acredita que, antes disso, a gente pode conseguir ter o sucesso, achar as metodologias e achar, inclusive, compradores para esse carbono gerado. Agora, o que eu acho assim, que é fantástico nessa parceria, nesse processo todo, né, é que isso é inovação. Né? Não é inovação o mercado de carbono, isso tem. Não é inovação que as práticas agrícolas que se aumentam, mas quando a gente olha o conjunto da obra e poder desenvolver junto com toda a cadeia, com os agricultores, com a Embrapa, que é o principal órgão de pesquisa do Brasil, desenvolver em conjunto isso daí, isso é muito importante, porque no final do dia nós estamos fazendo ciência no Brasil de forma super colaborativa, inclusiva, trazendo o agricultor para isso e com muita transparência. Né? Nós estamos falando aqui que nós vamos, inclusive, recompensar nesse primeiro ano, sem saber se nós vamos conseguir vender esse carbono dele. A Bayer vai assumir isso. Então, é uma coisa muito bacana, é um desenvolvimento, buscar criar alguma coisa e inovar no modelo de negócio para o agricultor brasileiro e, acima de tudo, pautado em colaboração, em transparência e ciência, né? Muito bem. Então, o prazo do projeto inicialmente é de 3 anos, investimento de 5 milhões de euros. De euros. Na verdade, o que a gente gostaria, né, na verdade, sempre com projetos, é que o projeto ele deixa o mais rápido possível de ser projeto, né? Quando ele deixa de ser projeto é que virou, escalou e virou. Na verdade, nós queremos desenvolver um modelo de negócio de carbono para a agricultura, para o agricultor brasileiro. E o quanto mais rápido isso for desenvolvido, é maior o sucesso. Eu imagino que a Bayer não entraria nessa questão aí se não tivesse uma perspectiva, né, Fábio, do que pode acontecer. Qual é a visão que vocês têm, a perspectiva que vocês têm em relação a esse mercado e de que forma esse processo vai ajudar o produtor? A perspectiva, a sustentabilidade, ela é core para tudo, né, Alexandre? Hoje, se você pegar o nosso tripé estratégico dentro da Bayer, ele é pautado em inovação, em sustentabilidade e agricultura digital. Esse projeto, ele é tudo isso junto, né? Então, assim, a sustentabilidade é uma coisa que tem que acontecer, que é fundamental para o planeta, que é fundamental para humanidade. Nós estamos falando de sequestro de carbono, mas no final do dia nós estamos falando de aquecimento global, né? Então, essas coisas, isso vai acontecer. E o nosso papel é acelerar isso e ajudar a desenvolver o mais rápido possível de maneira estruturada para o agricultor brasileiro. E o que é bom para o agricultor brasileiro é bom para todo mundo que está no setor, inclusive para a Bayer. Tem uma pergunta para você aqui, Fábio, do Daniel Olive. Ele quer saber se essas ações de sustentabilidade vão ajudar na comunicação com o consumidor, com aquele que compra o produto brasileiro. Isso é mais um passo para mostrar que a agricultura brasileira é sustentável? Excelente pergunta do Daniel. Né? Nós fazemos hoje muita coisa boa no agro do Brasil, assim, coisas extraordinárias que dentro do Brasil, o brasileiro que não está no agro não conhece. E eu digo muito que nós, no agro, a gente comunica muito bem para dentro do setor agrícola, mas nós não comunicamos muito bem para fora, dentro do próprio Brasil. Né? Várias questões, discussões, assim, que para a gente que está no dia a dia, são temas, eu diria que até banais do nosso dia a dia, que são dúvidas que se tem e nós temos uma oportunidade
não só com esse projeto, mas com uma série de ações e com uma comunicação estruturada, levar tudo isso que o agro brasileiro representa, o agro brasileiro que trabalha, que é um segmento que trabalha com sustentabilidade, e levar isso aí para os outros setores que não agro no Brasil e para o mundo, né? A nossa história, a população da cidade normalmente não sabe, né? Que fala-se muito das florestas, da Amazônia, está muito na moda hoje, mas hoje nós produzimos, o agro no Brasil, nós usamos não mais que 7% do território brasileiro para produzir, para produção agrícola. E nós produzimos, hoje aí, temos aí que 230 milhões de habitantes no Brasil, nós produzimos alimento para mais de 1 bilhão de habitantes, né? E com sustentabilidade. Então isso aí tem que ser levado para fora do agro, tem que ser levado para o mundo, e sem dúvida esse projeto, essa proposta é mais uma oportunidade, é mais uma ferramenta para uma comunicação assertiva. Nós estamos vivendo uma crise agora de saúde seríssima, né, com essa pandemia, que se desdobrou numa crise de política, numa crise econômica, e nós do agro, nós estamos segurando, e não se desdobrou numa crise de segurança de abastecimento de alimentos, né? Durante esses 4 meses aí de pandemia, vocês viram em alguns supermercados faltar comida? Em outros países aconteceu isso, no Brasil não aconteceu. Então, esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação, a gente precisa falar mais, comunicar mais. E, lógico, dentro de todo esse contexto, essa iniciativa é mais uma ferramenta para boa comunicação, para mostrar o ativo, e mostra-se muito passivo do agro. Legal. Cristiano, só para entender como é que vai funcionar, né, a pesquisa, o trabalho, enfim, o desenvolvimento desse protocolo daqui para frente. Vocês estão começando do zero ou já tem algum estudo em andamento que vai ser aplicado dependendo da região, dependendo da área? Enfim, como é que vai ser conduzida aí essa pesquisa? Sim, na verdade nós temos aí, tem esse grupo de agricultores que o Fábio comentou, né, que são 52 agricultores aí, que nesses agricultores, nas áreas agrícolas e também até em área de mata, né, de vegetação nativa, será aplicado o protocolo, já uma versão de trabalho com esses produtores para quantificação do carbono. Então, nós temos já o protocolo numa versão já revisada pela equipe da Bayer, pela equipe da Embrapa, já pronta para ser aplicado no campo com esses 52 agricultores, onde a gente vai fazer uma linha de base de carbono, né? Então, qual a situação nessas propriedades, né, em termos de estoque de carbono, tanto das áreas agrícolas como das áreas de mata, que é uma referência que se usa internacionalmente para estoque de carbono, né? E, nesse sentido, isso vai ser aplicado nessa safra 2021, né, 2020-21. Serão 3 métodos para quantificar carbono: o referência, que é aceito internacionalmente, mas que não é operacional e é de alto custo, e os métodos alternativos, que são de menor custo e que a Embrapa já vem trabalhando há um bom tempo e que já tem até parceria com empresas privadas também dessa área analítica, né? Então, isso saiu da pesquisa e hoje já é aplicado em alguns laboratórios, alguns poucos ainda, mas a ideia com esse piloto da Bayer dos 52 produtores, né, é validar essas metodologias e depois, para na hora que for passar para os 450 que estão sendo preparados, na verdade, vão os métodos que a gente peneirá nesse piloto com 52, tá? Então, o horizonte de tempo para esse piloto com 52 é 1 ano, né? E aí nós teremos, além de um protocolo aplicável a uma larga escala, né, então a várias propriedades e perfis de produtor, além do protocolo para quantificação no campo, nós teremos um ferramental metodológico para medir outras emissões, né, de gases de efeito estufa no sistema produtivo, que aí é algo que depois a Bayer pode trabalhar e é uma tendência mundial também, né? Você ter ferramentas outras para se emissões estimar de o que balanço. tipo? Emissões por exemplo, indiretas, né?
quando você usa um fertilizante nitrogenado para uma adubação, na verdade, na fabricação desse fertilizante já houve emissão em função do processo industrial. Então, você já tem embutido ali na produção de milho, de soja não, que é inoculação, na produção de milho, você já tem embutido uma carga ambiental negativa, né? Que são essas emissões. Mas se você tem, por exemplo, um esquema de rotação de cultura ou de consórcio, em que você reduz ou a dose nitrogenada ou usa de uma forma mais eficiente, essas emissões elas ficam abatidas, né? Mas a gente tem que contabilizar isso, porque um dos gargalos para sequestro de carbono no solo é o nitrogênio. Então, se você sequestra carbono no solo às custas de muito N mineral, aí essa conta pode não ser tão positiva se a gente quantificar só o estoque de carbono no solo, né? Porque a gente não vai estar emitindo aquela emissão indireta do nitrogênio do fertilizante. Então, vai ter um ferramental metodológico também acoplado a essa parte de campo. E acho que nesse sentido, né, dentro do que o Fábio puxou, né, a questão de inovação, né, que em si a questão do sequestro de carbono no solo não é uma inovação. Mas na hora que você acopla um protocolo de campo, no sentido como a Bayer está buscando e nós estamos aí desenvolvendo junto com ela, acopla esse protocolo simplificado e aplicável a várias situações, acopla com um ferramental metodológico de análise de ciclo de vida, né, que aborda os diversos outros compartimentos, como o uso de diesel, uso de fertilizante nitrogenado, e isso pode ser mais ou menos complexo, conforme a necessidade. Então, na hora que você acopla esses dois enfoques, campo e esse ferramental metodológico de análise de ciclo de vida, isso é uma inovação bastante grande, né? Então, acho que a Bayer sai na frente junto aí com o apoio da Embrapa nesse sentido. Legal. Agora, eu entendi então que vocês já conhecem mais ou menos aonde vocês estão pisando, mas qual é o potencial desse mercado? Dá hoje para prever esse sequestro de carbono no solo? É um nível que vale participar de um mercado, por exemplo? A regra que a gente tem hoje é que 1 tonelada de gás carbônico equivale a 1 crédito de carbono, certo? Tem quantidade ou tem estoque suficiente para fazer girar um mercado nessas práticas adotadas pelo produtor? Dá para a gente saber isso hoje, Cristiano? Tem grande potencial, né? Na verdade, o potencial do compartimento solo aí em reverter, de certa forma, parte das emissões, né, do próprio setor é bastante grande, né? Um número que eu tenho na cabeça, porque a gente tem trabalhado com isso também, é do setor de recuperação de pastagens, né? Na verdade, se a gente falasse em recuperação de pastagens no Brasil, com uma taxa de sequestro de carbono de 0,7 toneladas por hectare, né, e recuperando 40% da área que tem de pastagem no Brasil, isso equivale a 10 anos de emissão do setor agropecuário. Puxa vida. Então, essa conta vale para a parte de produção de grãos, para a parte de florestas plantadas, da mesma forma. Então, o que a gente precisa é da taxa de sequestro de carbono, e isso a gente só consegue com iniciativas como essa da Bayer, para ter um protocolo e ter os produtores aí alinhados e, inclusive, todos numa plataforma que eles têm para comunicação. Então, só é possível dessa forma, né? Então, acho que nós estamos viabilizando algo importante para o país aqui. Muito bem. Ô, Fábio, já tem produtor querendo saber como é que faz para participar do projeto, Fábio. Não, deixa eu pegar, eu já venho nesse ponto teu aí, mas eu queria pegar um pouco aqui a linha do Cristiano e trazer um dado mais por questão de magnitude, para aterrissar um pouco o que significa esse tipo de coisa, de iniciativa, né? Perfeito. Então, nós temos um exemplo, né, da nossa biotecnologia em soja, a Intacta, né? A Intacta é a segunda geração de biotecnologia na soja, né? Foi lançada aí no mercado brasileiro mais ou menos 5 anos atrás. E a Intacta, ela reduz
né, a aplicação, ajuda a reduzir a aplicação de inseticidas para lagartas, entre outras coisas, tá? E existe uma pesquisa da Graham Brooks de 2018 para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que após a introdução da Intacta, com as operações e com os ganhos, as operações que o produtor deixou de fazer, barra os ganhos que ele teve em produtividade, ou seja, a oportunidade de reduzir em área para ter a mesma produtividade, ele conseguia, em termos de sequestro de carbono, o equivalente a você retirar 3,3 milhões de carros da rua. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo deve ter em torno de 5,8, 6 milhões de automóveis na cidade. Você imagina reduzir, por uma tecnologia, metade da frota rodando numa cidade do tamanho de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Então, assim, a agricultura tem um papel importantíssimo aí na redução, na solução para essa questão importantíssima que é a emissão dos gases de efeito estufa. E respondendo a pergunta, nesse primeiro ano, que é o piloto, esses 500 agricultores, eles já foram selecionados, né, nesses 14 estados, mas nós vamos ter muita oportunidade aí, nós vamos aprender demais nesse primeiro ano, nós vamos desenvolver esse mercado e vai ter muita oportunidade aí para os próximos anos, Alexandre. Muito bem. Os números são realmente impressionantes. Senhores, infelizmente o nosso tempo está aqui se esgotando. Então, Fábio, eu queria aproveitar que você está em destaque aqui na nossa transmissão, para você fazer as suas considerações finais aí sobre esse tema, né? A importância dele e como o produtor tem que se comprometer com ele, porque no final das contas é benefício para o próprio produtor, né? Ele vai ter mais uma, talvez aí uma fonte de recursos, de financiamento, ele vai melhorar, imagina-se, a produção e a produtividade dele, ele vai ser um produtor sustentável, que é o que o mercado consumidor quer, né? Então, fica aí para você as considerações finais, Fábio. Bom, Alexandre, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar desse tema aí para os espectadores. Para a gente é um orgulho, é uma oportunidade ímpar e um orgulho muito grande falar de sustentabilidade, mais do que falar, atuar e trazer a nossa contribuição da Bayer para a agricultura brasileira. A sustentabilidade não é diferencial, a sustentabilidade é a base. Sem produção sustentável, nada vem depois, né? E isso daí o agricultor, hoje, ele sim pode ter um ganho adicional, mas muito além disso, a terra dele, a terra é o bem maior, é o que vai ficar para os filhos, é o que vai produzir o alimento, e isso tem que ser cuidado. E nós estamos aí totalmente imbuídos em ajudá-los e através da ciência, né? Como eu dizia, ciência é a nossa vocação, né? Nós fazemos ciência para uma vida melhor. Então, muito obrigado aí e até a próxima. Legal. Fábio, obrigado você, parabéns pela iniciativa. E Cristiano, aproveito para deixar o espaço aberto aí para suas considerações finais também. Ok. Então, na verdade, é excelente essa oportunidade de poder comunicar um pouco, né, dessa parceria, comunicar um pouquinho também do que a Embrapa então vem fazendo, né? Então, a Embrapa é uma empresa de pesquisa pública e nós temos aí nas diversas interfaces, né, e uma delas é essa sustentabilidade, a gente tem atuação ativa. Então, como uma empresa pública que faz pesquisa aplicada, né, é uma enorme satisfação e oportunidade, na verdade, poder, com parceiros como a Bayer, né, colocar a expertise desenvolvida em favor da sociedade, né, e do meio ambiente. Então, a gente espera que essa seja o início desse relacionamento no sentido aí dos créditos de carbono, mercado de carbono com a Bayer, chegando até o produtor, né? Isso para nós é muito importante. Então, a gente
assim, acredita muito nessa iniciativa e no futuro desse mercado aqui no país, tá? Então, dentro disso, eu agradeço de novo o convite, a oportunidade, né? Então, de falar com vocês, comunicando um pouquinho do projeto e da atuação da empresa, né? E a satisfação de rever o Fábio mesmo, que também é um colega aí de muito tempo, né? Então, obrigado. Muito bom. Senhores, muito obrigado, viu? Obrigado por nos ensinar mais um pouquinho e trazer novas perspectivas para o produtor também. Afinal de contas, todo mundo está apontando o dedo para o produtor brasileiro nesse momento e buscar alternativas, buscar formas que vão auxiliar o produtor também no final das contas é muito importante. Gente, grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Muito bem, tá aí Fábio Prata, diretor de marketing da Bayer, Cristiano Andrade, pesquisador da Embrapa, falando sobre esse novo passo, portanto, de apoio ao produtor, que é buscar metodologia, buscar ferramentas que possam ajudá-lo a ter mais uma oportunidade aí de se financiar, de financiamento, enfim, de recebimento pelo cuidado que ele tem aí com o meio ambiente, nesse caso, o carbono sequestrado no solo, uma técnica, uma tecnologia que acontece, que a gente sabe que é viável, só que até então não consegue se mensurar isso e transformar isso em crédito para o produtor. Esse trabalho tem o objetivo justamente de fazer com que isso aconteça, quem sabe, no futuro próximo aí. Muito obrigado, até a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.